eles têm qualidade de vida. Deu o horário de ir embora, eles levantam e vão embora. E amanhã eu volto e vejo o que tem que fazer. Um beijo. Vou tirar férias? Vou tirar férias. Ninguém vai morrer porque eu vou sair de férias. As pessoas aqui, elas te respeitam pelo conhecimento que você tem. Elas ficam admiradas por você ter estudado, por você ter conhecimento. Como eu disse, elas te respeitam por você tentar falar o idioma delas, elas têm essa coisa. E no Brasil, quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live de hoje. A live de hoje eu vou estar entrevistando a Ana, que é gerente de projetos na área de tecnologia aqui na Itália. A gente vai entender o percurso que ela fez até chegar aonde está hoje. Olá, Ana, como é que você está? Oiê, tudo bem? E você? Tudo certinho, estou só tentando entender qual é o problema do meu negócio que está caindo aqui, mas vai dar certo. Então tá, para Perfeito. quem ainda não conhece o Descobrindo a Profissão, vou estar explicando. Descobrindo a Profissão tem como objetivo a gente entender uma profissão específica aqui na Itália. Então, eu geralmente entrevisto ex-alunos e clientes, assim eles contam como é o dia a dia da profissão deles. Então, antes da gente começar, Ana, eu queria que você se apresentasse. Então, me conta um pouco quem é você. Bom, eu sou Ana, eu sou brasileira, estou aqui na Itália agora fazem 8 meses, eu tenho 34 anos. E eu sou formada em tecnologia da informação, pós-graduada em gestão de relacionamento com o cliente. Sempre trabalhei na área de gestão de pessoas em áreas de TI e gestão de projetos. E aí, quando eu cheguei, e acho que é isso, né? Para me apresentar, mais alguma coisa? É isso, é isso. Então vamos lá. Eu sempre gosto de perguntar para vocês para entender um pouco do teu percurso. É, por que Itália? Onde que nasceu? Porque você veio com a família, né? E a família, ela é grande, correto? É, eu. É uma história. Eu falo que nada nasce do acaso, né? A gente começou a procurar cidadania em 2018, quando eu engravidei da minha primeira filha. E não tínhamos a intenção de vir, mas tínhamos a intenção de ter a cidadania para quando ela fosse grande ela pudesse tomar a decisão de conhecer o mundo, né? Mas a gente, no ano passado, teve algumas surpresas, algumas decisões e resolvemos vir. Então, a gente decidiu em abril, e em outubro a gente chegou na Itália. Eu, meu marido, dois cachorrinhos e duas crianças, uma de 5 e uma de 2 anos. Então, sim, a família é grande e a gente veio para Itália porque eles tinham a cidadania, não fazia sentido a gente procurar um outro lugar é, que não fosse para ser um imigrante sem ser um cidadão, né? Pelo menos aqui, ele e as crianças têm a cidadania e isso ajuda bastante. Perfeito. Então vocês decidiram, chegaram, né? A família grande. Como foi esses primeiros meses antes de a gente se conhecer e a gente começar o percurso? Como foi para você? Eu vim trabalhando, né? Então, isso foi algo bem diferente. Eu trabalhava numa empresa no Brasil, eu geria um time de 18 pessoas que estavam espalhadas pelo mundo, e eu podia trabalhar remoto, então eu trouxe meu trabalho. E eu tinha a certeza absoluta que seria muito fácil no início, né? Mas não foi assim tão simples. Os horários não eram bons, porque eu tinha que seguir o horário do Brasil, então acabava que eu trabalhava até às 11 meia-noite, e eu começava a trabalhar mais quando as crianças chegavam da escola. Então eu estava ficando muito exausta, porque eu não conseguia também me dedicar a elas, né? E eu tinha aquela sensação de que se não era para ser bom para elas essa mudança, não fazia sentido. Porque a gente veio por uma vida melhor e no fim das contas eu não estava conseguindo fazer isso nem para elas, nem para mim. Então, assim, no início tinha a minha adaptação, tinha o fato de eu trabalhar para o Brasil e não falar tanto italiano, porque eu não conversava com ninguém, eu trabalhava, ficava em casa. Tinha a adaptação das crianças, que eu falo que é muito diferente quando você vem sozinho ou vem em casal e quando você traz os filhos, porque você tem que se preocupar com a adaptação deles.
eles precisam estar bem para você ficar bem. Então, o início tem um pouco de tudo ali, né? Um misto de seus sentimentos com os sentimentos de todo mundo, com fazer dar certo. Então, para mim, o início ali foi bem conturbado, assim, foi Imagino. bem bagunçado. E você procurou emprego, antes da gente se conhecer? Como foi a tua procura? A gente chegou a mandar um currículo, né? Tanto eu quanto meu marido, eu tinha trabalho, então eu não procurei tão intensamente no início, mas meu marido sim, a gente chegou a fazer tudo aquilo que a gente tinha escutado, né? Porque você sempre escuta, faz um currículo, traduz o seu currículo, manda para todas as agências. As agências sempre ligam, tem emprego. E a gente não recebeu nenhuma ligação. Nenhuma. Então, assim, a gente não entendia. E aí, por quê, né? Por que que a gente. Será que a gente não tinha a qualificação que eles esperavam? Será que a gente não sabia fazer o currículo? Será que o que pegava era o idioma? Não conseguia entender o que estava acontecendo. Você falou uma coisa fantástica, eu ainda estou brigando com a coisa que está caindo aqui. Você falou uma coisa fantástica, porque geralmente esse é o percurso que todo mundo faz. Ou seja, vocês chegam na Itália e traduzem o currículo. Já de tradução do currículo, você que fez o percurso comigo, você já sabe que, vamos dizer assim, não é com buraco um pouquinho mais É em fundo, muito mas assim, mais embaixo. não dá para traduzir. Não dá para traduzir. Depois a gente, inclusive, pode falar sobre isso. Qual é o problema? Que quando a gente procura emprego e não encontra, a gente não sabe por quê. Então a gente vai explicar de todas as formas possíveis. Não tem trabalho, o meu perfil não é interessante aqui, não tem espaço para estrangeiro, e assim a gente vai justificando de todas as formas. E às vezes é só a forma que você está se comunicando. É a falta de comunicação. E ela não é verbal, não é idiomático, não é uma barreira idiomática. Eu acho que é muito além disso. Hoje eu consigo perceber, depois da trilha que a gente fez e do meu dia a dia, eu consigo perceber que vai muito além disso. Muito além. É uma barreira difícil de ser quebrada se você não tem o conhecimento certo de como se comunicar. E se comunicar desde a foto que você coloca no currículo, né? É uma coisa interessante de se pensar. Mas Exato. é o início de todo mundo, assim. E aí a gente se pegou pensando: será que a gente tem muita qualificação? Será que a gente tem pouca? Será que falta idioma? Será que a gente precisa mentir no currículo? Mas eu também não me sentia confortável e falava pro meu marido: eu não acho que a gente estudou tanto para ter que mentir um currículo. Eu quero tentar de outra forma primeiro, né? Tipo, eu quero esgotar todas as possibilidades dentro do que a gente tinha proposto a fazer para depois, talvez, ter que fazer um currículo mais básico. Mas eu não conseguia nem mentir um currículo. Porque, assim, por exemplo, eu sou formada em tecnologia, meu marido era engenheiro. Com base no quê? Ele tem mais de 40 anos, ele não ia ter uma graduação, porque uma vez que ele é engenheiro, não dava para mentir. Então, a gente tentou pensar de uma forma com que não era, eu não ia conseguir sustentar, né, uma coisa que a minha experiência ia dizer outra. Então, Exato, porque a gente fica explicando, né? Então, o que está acontecendo? Será que eu sou menos? Ou será que eu sou mais? Né? Então, a gente. E que, inclusive, essa semana, com o grupo dos meus alunos, a gente fez a primeira mentoria. E um deles falou assim, porque a gente fez análise de caso, e um deles falou assim: então, eu estou pensando, em modificar o meu currículo para eu pegar vaga júnior. Eu perguntei: quantos anos você tem? 42, você não é júnior. não pega. Então, se você modificar o teu currículo mentindo, o italiano vai dizer, "Mas né? Não dá para explicar isso. É, Então, assim, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica procurando alternativas que não são alternativas adequadas, né? Por que que eu só vou conseguir trabalho se eu mentir para menos? Não tem muita explicação. Mas vamos lá. Como você me conheceu?
te conheci desde o Brasil, na verdade, assim, porque quando a gente veio, meu marido já não tinha emprego, né? A gente veio na condição que eu trouxe meu emprego e ele não tinha. Então a gente já tinha te conhecido, já namorava a Marcela lá do Brasil, mas a gente tinha aquela coisa, vamos chegar, vamos tentar ver o que a gente consegue, né, com base em tudo que a gente tinha estudado, tinha lido, tinha ouvido. E qualquer coisa, depois a gente parte para o plano B. Então, a Marcela, pra gente naquele momento, desafortunadamente, diria assim, era o plano B. Então, a gente preferiu ali chegar e entender e testar o que a gente tinha escutado antes de ir para o plano B. Então, foi assim que a gente conheceu, pela internet, assim, pelas pesquisas, pelo que a gente tinha feito, mas a Marcela fazia parte do nosso planejamento de alguma forma. Plano B. Eu tô rindo aqui, sabe por quê? Porque tem ai, a Adriana, que é engenheira civil. Ela me falou assim: eu coloquei a Marcela na caixinha, vocês me colocam com plano B, vocês me colocam na caixinha. Mas, enfim, né? Depois você entrou em contato comigo. Conta um pouco, que inclusive você fez uma série já muito interessante, né? Ela fez uma série já contando como foi o percurso, mas conta um pouco como foi o percurso de consultoria para você, né? Inclusive, tipo, os passos, os temas, enfim. E para mim é importante depois você dizer, Marcela, esse aspecto aqui, porque para cada um tem um aspecto mais importante, né? Esse aspecto aqui para mim foi chave, foi importante, foi determinante. Eu vi que teve um impacto positivo, né, no resultado. Bom, né? A gente começou ali no primeiro dia a entender, né, a minha trajetória profissional. Eu já tenho mais de 14 anos como profissional. Eu comecei no início do suporte da tecnologia e eu era coordenadora de um time agora. Então, a gente tinha ali que tentar entender como é que eu traduzia, né? Não traduzia, mas encaixava toda essa experiência. E muitas vezes eu não sabia explicar, porque era uma trajetória muito longa e que, como muitos casos no Brasil, ela vai acontecendo e você migra de um trabalho para o outro para ganhar mais, para ter um cargo diferente. Então eu tinha muita dificuldade de explicar. Então esse foi, acho que o primeiro passo que a gente seguiu, que foi muito esclarecedor para mim, que inclusive me serviu muito até como uma consultoria profissional, né, de entender o que fazia sentido, o que não, como é que eu tava. Depois a gente começou a entrar ali na parte do LinkedIn e conseguir melhorar, conseguir dar mais visibilidade. A foto, que eu sempre cito a foto, porque eu acho que é uma coisa que ninguém dá a devida importância para isso. Mas tanto a foto quanto fazer um LinkedIn que seja muito coerente, tudo isso faz com que você seja visto diferente. É muito interessante como essas coisas te fazem ser visto diferente. Sim. Aí a gente entrou no ponto de começar a entender as vagas, porque assim, não é simplesmente ler o título da vaga e falar assim, nossa, isso aqui parece que é para mim. Não, tem muita coisa subentendida ali, tem muita coisa que é difícil da gente entender. Que tem a nossa barreira idiomática, mas tem a barreira profissional. Aqui eles têm uma forma de olhar os cargos de forma diferente, eles têm níveis dentro da própria CCNL, né? Que seria ali Contrato. o sindicato de cada área. Então, tudo isso são coisas que a gente nunca viu. Não tem como ter conhecimento assim tão a fundo. Isso foi muito coerente. A preparação para as entrevistas, e aí aqui eu friso uma coisa que eu achei muito interessante e curioso da Itália. A gente estava conversando sobre isso no trabalho essa semana. A Marcela tem um Excel com todas as perguntas que ela te prepara para a entrevista. E ela falou: vamos trabalhar nesse Excel. E a gente trabalhou para responder aquelas perguntas. E aí você fala assim: nossa, mas por que responder perguntas? Você não sabe o que o outro vai perguntar? Sim, ela sabe. Porque todos os recrutadores, eu fiz muitas entrevistas, fizeram as mesmas perguntas. Sempre as mesmas perguntas com base naquele Excel. Todas as perguntas que estavam no Excel faziam parte de todas as entrevistas que eu fiz.
tanto eu quanto meu marido. Então, eu acho que esse foi um ponto crucial. Gente, se vocês escutarem uma vozinha de mãe A aqui, família é grande. Então, é a pessoal, tá família é todo mundo grande. querendo participar, porque eu já entrevistei o marido. Agora você, daqui a pouco, a filha vai dizer, quero contar minha Quero experiência na Itália. quero contar como foi minha adaptação. Então, acho que essa parte foi muito interessante de perceber que existia uma preparação, inclusive palavras que a gente utilizava ali no dia a dia, numa entrevista, que faziam as pessoas te olharem diferente. Então, eu acho que essa parte é muito interessante. Tanto a parte de olhar para o estético, que no Brasil a gente não tem tanta visão. Eu recrutava pessoas no Brasil e, obviamente, a gente olhava muito para a capacidade, a gente pouco olhava para o estético, e muitas vezes os currículos nem têm foto. Aqui eles olham para o estético. O estético é importante. As pessoas te respeitam com base em como você se veste, como você se porta, e elas começam isso olhando pela sua foto do currículo. É muito interessante. Então, esse ponto e a planilha com as perguntas são duas coisas que me marcaram muito, assim, que eu acho que foi muito diferente, assim. Eu te agradeço, por quê? Porque para mim, às vezes, é difícil explicar que o percurso de preparação é muito mais do que fazer uma tradução de currículo. E você que passou por isso, você entende que é muito mais complexo. É um processo de entrar na lógica italiana do trabalho, da linguagem. Então, tem verbos que a gente evita, tem expressões que a gente evita, né? Tem alguns princípios, por exemplo, da entrevista. Ó, eu vou dar de bônus aqui. A gente diz aquilo que a gente tem, não aquilo que a gente não tem, né? Então, a atmosfera que você vai criar dentro da entrevista é muito importante. E aquilo que eu sempre falo, no processo de preparação ao mercado de trabalho italiano, a gente tem dois pontos de atenção. Que as pessoas geralmente erram ali. Primeiro, o currículo, esse é o básico, né? É um currículo sem uma estratégia, sem estudar mercado, sem a palavra-chave, porque se o italiano lê o teu currículo, enruga a testa, acabou. Então não pode ser confuso, e aqui a gente não está falando nem de falar italiano ou não falar. Não pode ser confuso com relação ao teu mercado. A gente pode Porque até dar se é um confuso, exemplo. Eu tinha uma pós-graduação, um MBA em gestão de relacionamento com clientes. A gente não conseguia encaixar ele, você lembra? A gente não conseguia, e por fim ele virou um MBA em marketing com foco em cliente. Então, assim, nunca que numa tradução ele ia se tornar isso. E aqui ele não exato. fazia sentido algum, né? Eu acho que esse é um ótimo exemplo de se dar, porque era uma coisa que a gente não conseguia encaixar. Exato, então é um estudo. Se eu coloco essa tradução, essa expressão, o italiano vai entender? Não, então a gente não vai colocar. É inútil a gente colocar que fez uma pós-graduação, um MBA, numa linguagem que o italiano lê e não estou entendendo. E isso vai na descrição de cargo, no título do cargo, etc. Então, esse daí é o primeiro, vamos dizer assim, obstáculo. O segundo ponto de atenção, né? O segundo ponto de atenção é entender a vaga. É aquilo que a gente trabalha muito, que a gente tem a tabela e bota a vaga, analisa a vaga e que tem o requisito e o percentual, whatever. Então, é muito importante eu entender se aquela vaga é para mim, porque senão eu posso ter uma sensação que eu estou procurando emprego, que eu enviei não sei quantas candidaturas, mas ninguém me responde por quê? Porque não é coerente. Então, é uma lógica diferente. Então, não é tradução de currículo. A gente é um outro mundo, é uma outra preparação. Então, vamos lá. Você se preparou, começou a enviar o teu currículo e como foi esse percurso até você começar efetivamente a trabalhar, né? Conta, inclusive, tipo, você estava trabalhando, né? Então, como Sim. foi esse percurso de transição? É, ele foi muito longo, inclusive, né? Porque isso a gente começou lá no final do ano passado e eu comecei a mandar os currículos. Assim que a gente começou a mandar currículos, a gente começou a receber ligações, tanto eu quanto meu marido. Então, isso foi uma coisa que nos deixou muito feliz, porque a gente não tinha recebido nenhuma ligação antes. Então, a gente percebeu que era estratégia.
né? E aí a gente ainda brincava que toda quinta e sexta-feira o telefone tocava, porque era o dia que os recrutadores estavam preparando a agenda da próxima semana. Era clássico. Toda quinta-feira o telefone tocava. E aí a gente começou a fazer as entrevistas, obviamente, as primeiras muito mais inseguros. Muita gente me pergunta: "Ah, mas você falava italiano?" Eu me comunicava, me comunico, inclusive, né? Obviamente, a gente tem um vocabulário já melhor. Eu digo que a gente tem um nível de B1, agora já um pouco melhor, mas quando a gente começou a fazer as entrevistas. Mas eu acho que é muito mais do que isso. É a forma como você se posiciona, a forma como você se expressa. E uma coisa que eu percebo aqui, que é muito diferente do Brasil e da América Latina, é as pessoas te respeitam por tentar falar o idioma delas. E no Brasil, se você não fala perfeito, você não fala. As pessoas não te respeitam por isso. E eu acho que talvez porque a Europa precisou se comunicar entre si, né? Os países da Europa precisaram se comunicar entre si, e aí era importante ser entendido. Isso é muito diferente aqui. As pessoas te respeitam, os italianos te respeitam por tentar falar o idioma deles. Então, isso foi um momento ali, mas obviamente é tudo muito lento. O processo de recrutamento é lento entre uma etapa e outra. Eu brinco que muitas vezes eu falei, né, que eu queria ter a confiança em mim que a Marcela tinha no trabalho dela, porque assim, ela falava, vai acontecer, vai ser assim, e sempre o passo próximo que a Marcela tinha dito acontecia. Mas a paciência de esperar inclusive, a confiança em si mesmo era muito abalada nesses momentos, assim. E, e aí eu fui mandando alguns currículos, fui fazendo algumas entrevistas, até que eu mandei um currículo errado, na verdade. Eu, na ansiedade, porque eu já estava ficando muito ansiosa, eu já estava muito cansada ali de estar trabalhando para o Brasil, as crianças me cobrando muito, a minha filha mais velha estava sentindo muito isso, e aquilo tudo já estava mexendo com o meu emocional. Então eu mandei um currículo errado e falei, Marcela, eu mandei um currículo para uma vaga de estágio, não era. Bem, a menina me ligou, aí a Marcela falou, vai, faz, se ela te ligou, ela tem algum interesse, porque para estágio ela não tá te chamando. Exato. E isso é muito importante, porque o italiano, ele é muito coerente. Então, se ele lê o currículo, vai. Porque o italiano, eu errei. Não, não tem. Eu errei. Não, nesse nível não. E ela me chamou, a gente fez a primeira entrevista. Uma dica que eu dou, e aí a Marcela tá aqui também, é tentar, se você tem um trabalho no Brasil, tentar entender como funciona a questão financeira aqui. Eles falam de salário por ano, porque você precisa conseguir expressar isso. Ela me perguntava e eu tive um pouco de dificuldade de explicar para ela como que era meu salário e tal, para fazer uma conversão, enfim. E essa entrevista que era um estágio virou uma vaga para analista, que no fim das contas virou uma contratação para gerente de projetos. Porque quando eu sou contratada de uma empresa e trabalho numa multinacional conhecida, eu sou uma prestadora, eu sou uma consultora de gerência de projetos em uma multinacional conhecida, bem conhecida aqui, tanto no Brasil também. E quando eu fui falar com o cliente, né, que é o meu chefe, bem dizer, que eu respondo diretamente para ele, ele viu que eu tinha um potencial de gestão de projetos e acabou me contratando para uma posição de gestão de projetos. Então, assim, gente, não excluam as possibilidades. Confia. Confia que você fez um processo justo, correto, que você fez o que precisava fazer e que as coisas vão acontecer. Então, eu acho que foi isso, assim, de todo o processo, mas, assim, muitas vezes nesses 3 meses, vamos dizer assim, que a gente trabalhou, tiveram dias que eu tive muita dúvida da minha competência, inclusive muita dúvida de se eu ia conseguir ou não. E a Marcela sempre ali, porque eu brinco que ela fazia, além de um trabalho de gestão de carreira ali, ela estava fazendo também um trabalho de psicóloga. Era tipo, Marcela, não vai! Só vai. Mas enfim, foi. Né? Só tem Foi. sim aquilo que eu sempre falo, né? Você, porque muitas vezes quando você entra num processo seletivo, aí você fica só focado naquele processo seletivo e dá uma relaxada. Enquanto não assinar o contrato, é não. Vai, vai.
envia, participa, porque você realmente não pode se abanar, você tem que fazer É. aquilo que precisa ser feito. E isso é difícil, Sim, né? a É muito constância, né? difícil. Tipo, você manter ali aquilo e às vezes sem ver o resultado, porque muitas vezes é isso que acontece, como demora muitos processos, às vezes de uma etapa para outra demora um mês. Então você tem aquilo. E aí foi muito difícil aquela coisa, né? Eu queria sair, mas eu tinha um time, eu gostava muito de gerenciar pessoas, mas uma coisa que eu deixei muito clara para Marcela desde o início é, Marcela, eu não quero gerenciar pessoas. Eu não estou pronta para gerenciar pessoas na Itália. E realmente não estava, não estou, e pode ser que no Verdade, futuro era o teu sim. medo, né? Era meu medo. Antes da gente entrar nisso, né? Tipo, como é que você tá gerenciando pessoas italianos aqui? Conta só porque você teve que negociar com a empresa, né? Porque você estava trabalhando, por que que demorou tanto para você começar a trabalhar? Eu fui contratada em fevereiro e eu fiquei trabalhando para o Brasil até abril. E aí eles me pediram para iniciar na primeira semana de maio. Foi muito interessante porque eu já tinha negociado a minha saída. Eu tinha tanta fé que ia dar certo, gente, que eu tinha negociado minha saída sem ter nada. Eu não tinha nada, mas eu já tinha decidido que eu ia sair. E aí eu negociei de ficar um tempo ainda trabalhando para minha empresa do Brasil, para preparar outra pessoa para minha posição. E nisso eu recebi a proposta para começar a trabalhar. Então eu ia ficar no Brasil até dia 30 de abril e eles me fizeram uma proposta para começar dia 1º de maio. Era tão assim que não tinha muito, assim, era o cargo que eu queria, da forma que eu queria, e ele aconteceu. Então, assim, foi muito bom, mas aí tinha aquela ansiedade de esperar o tempo, né? Eu fui me preparando, É eu contratei verdade. mais aulas de italiano, eu tentei melhorar meu italiano ali para quando eu chegasse estar melhor, mais segura, né? E aí no dia 1º de maio eu comecei. Foi ali uma experiência muito legal, assim. O que que você quer saber desse ponto? Que aí, se você quiser fazer alguma Exato. pergunta, eu Me posso contar. conta, vamos começar do básico. Me conta como foi, porque você passou todo o percurso, esperou, começou a trabalhar. Como foi os primeiros dias? Tipo assim, de verdade, porque todo mundo, porque assim, eu vou dizer uma coisa. Tem clientes que eu tô acompanhando, assim, inclusive uma hoje. Ela falou: Ah, Marcela, a gente, né, concluiu o percurso, ela ainda tá no Brasil. Eu falei: Então tá, começa a procurar emprego. Ela vai começar a procurar no Brasil. E ela falou assim: E se ligarem pra mim? Tipo, ela tá torcendo pra não ligar, porque ela tá com medo, né? Então a gente passa por todo esse percurso, vai, consegue. E muita gente tem medo de. É o primeiro dia. É o segundo dia. Não vão gostar do meu trabalho. Vão me demitir. Você teve esses medos? Como foi para você os primeiros dias? Vamos Eu começar por aí. sou a louca da mudança, né? Então, eu adoro frio na barriga. É uma coisa que pra mim é muito. Se não tem frio na barriga, não tem graça mais, entende? Se não tem Então, problema tá... pra resolver, não tem nasceu graça pronta pra mais. vida. Eu sou meio essa pessoa. Então, assim, pra mim, os primeiros dias, nossa, foram muito desafiadores. Mas eu tenho muita sorte também, não posso reclamar, porque o meu colega de trabalho que me treina, que está do meu lado e que me treina, é um brasileiro. Então, isso me ajuda muito, porque a gente usa bastante inglês no trabalho, ao mesmo tempo eu tenho todo um time italiano, mas quem está me ajudando é um brasileiro. O Ricardo é meu par e ele que está me treinando. E, cara, não podia ter sido melhor acolhida, né? Ele Ah, foi me receber no então, primeiro ótimo. dia, me mandou mensagem e ele tem sido incrível, assim, nossa, realmente ele tem sido uma pessoa incrível. Mas eu tinha muitas. Eu acho que a construção do processo todo me trouxe muita segurança sobre o meu know-how, sobre o que eu sabia fazer e como que eu poderia me posicionar. Então, eu cheguei, me posicionei e já me colocaram para fazer várias coisas ali, já me deram alguns projetos, me deram algumas pessoas para ajudar ali, e principalmente tô ajudando uma pessoa, ensinando ela um pouco mais sobre o projeto. Então, é uma coisa que eu percebi. Eu até estava comentando isso com uma pessoa que trabalhava comigo no Brasil. A gente estava falando de diferenças entre a América e a Europa em relação a isso. As pessoas aqui, elas te respeitam pelo conhecimento que você tem. Elas
ficam admiradas por você ter estudado, por você ter conhecimento. Como eu disse, elas te respeitam por você tentar falar o idioma delas, elas têm essa coisa. E no Brasil, quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. E as pessoas, Exatamente. muitas vezes, sentem insegurança quando você chega. Elas não te respeitam, elas se sentem acuadas por você. E eu não senti isso aqui. E eu não percebo isso no dia a dia. Eu percebo que elas me respeitam pelo que eu estudei, pelo que eu conheço, e elas querem estar junto para ensinar e aprender junto, sabe? Então eu acho que essa é uma diferença cultural muito grande entre Europa e Brasil. Tanto é que você lembra que a gente, quando foi construir o currículo, eu tinha mais de 25 cursos, e aí você falou, você tem que escolher três. Eu falei, mas como eu vou escolher três? Eu fiz 25 cursos, você quer que eu escolha três? Você falou assim: não, eles não vão entender. E realmente eles não entenderiam, porque eles muitas vezes se graduam e nunca mais fazem nada. Então, isso é muito engraçado, porque assim, você começa um percurso de consultoria comigo, se você tem problema com desapego, você vai deixar de ter, porque a gente precisa falar o que é essencial e mostrar aquilo que tem sentido. E muitas vezes isso significa dizer tirar muitas informações, Sim. né? Enfim, que bom que você está falando aqui, o pessoal já vai se preparando. Me conta aí, tem diferenças com relação a práticas e conteúdo entre o Brasil e a Itália? Na tua área, você encontrou diferenças, ou Marcela, de procedimentos ou forma de trabalhar que você achou diferente com relação à tua área? Não. Algumas vezes eu sinto que eles estão um pouco mais atrás, o que ajuda a gente também a trazer um pouco da inovação, né? Por exemplo, eu percebo que eles usam só Project, que é uma ferramenta mais antiga. Eles sempre fazem projetos waterfall, que são projetos mais simples. Então, quando você chega e traz uma metodologia Agile, apresenta um quadro de Kanban, faz um Scrum, eles ficam, nossa, isso é incrível! E assim, pra gente no Brasil, isso era básico, entende? Tipo, quem não sabia fazer um Kanban e falava que gerenciava projetos, não entende? Então, muitas vezes eu percebo que a gente, às vezes, exatamente por ter estudado mais, por ser cobrado, né? Porque a gente é cobrado por sempre estar à frente de tudo e não ser suficiente para o mercado de trabalho. Esse é o mais triste no Brasil. A gente acaba que aqui tá um passo à frente. Então, isso traz um pouco mais de segurança também, porque você consegue demonstrar suas capacidades de uma forma diferente para agregar valor, né? Então, isso foi uma coisa que eu percebi. Mas projetos são projetos e eles têm a estrutura, né? Eu trato tanto projetos locais da Itália quanto projetos globais com a Suécia. Todos têm o mesmo padrão, assim, não é muito diferente. Ótimo. Só realmente olhando para ferramentas, eu acho que a gente estuda um pouco mais de inovação tecnológica. Isso já tranquiliza aqui a nossa população mundial que está assistindo. Já fica até porque a gente pensa, tô indo trabalhar na Europa, então eles estão muito à frente. Eu não vou conseguir me adaptar, as competências que eu tenho não vão ser adequadas, não vão ser o suficiente e você é a prova que não é assim, né? É, Então, que bom que, muito. né? Porque a gente tem essa mentalidade. Eu sou do país do terceiro mundo, eu estudei no... Parece que você estudou em Marte, parece que, né, é alguma coisa muito diferente aí. Então, que ótimo. Me fala também um pouco com relação a aspectos culturais. Você viu alguma coisa? Eu tô rindo. Você viu alguma coisa estranha? Tipo assim, "Ah, meu Deus! Tipo, eu vou tirar onda aqui. Tipo, a suar nariz, né? Porque quando eu fui pra universidade, eu me assustei muito com o pessoal assoando nariz. Eu falei, gente, Assoar o nariz é bravo. E é né? real. Porque eles assoam com a alma. Então, assim, eu não sei como é que eles têm nariz ainda, porque é com vontade. E isso é um exemplo, né? Mas você viu alguma coisa, tipo, estranha? Estranha ou até engraçada, né? Tipo, pra gente preparar o pessoal. Não, eles são extremamente engraçados, na verdade, assim. Primeiro Também que é acho. uma coisa de cada vez, tá, gente? Então, assim, pra mim tem sido muito difícil entender o piano, né? Que é devagar, devagar.
É uma coisa de cada vez. Se eu tô olhando pra isso aqui, eu tô olhando pra. Não vou olhar pra outra coisa. Só quando eu terminar essa aqui é que eu vou olhar pra próxima. E olha, não... a gente estava acostumada a fazer tipo 10 coisas num dia? Não. A gente vai devagar. É sempre, obviamente, que tem ali tempo de entrega para as coisas, mas eles trabalham muito devagar. A pausa do café é muito importante, né? Eu trabalho com um time muito fitness, eu brinco, porque não, ninguém fuma. O meu chefe é vegetariano, então ele tem uma dieta controlada. O outro colega de trabalho, ele anda de bicicleta mais de 2.000 quilômetros por ano, então ele também não come assim. O outro é fitness. Então, eu não tenho aquela percepção de fumo, né? Porque tem gente que fala que tem a pausa fumo, mas a pausa café tem. São 2 pausas café por dia. E ela é sagrada. Todo mundo para e vai junto tomar o café. Você não toma café, ou aprende, ou vai ter que escolher alguma outra coisa para Segue, vai tomar. junto, vai Mas vai junto. junto, porque é a hora do relacionamento. Agora, eu acho que o que eu Exatamente. acho mais estranho da cultura é que assim, eles têm qualidade de vida, né? Eles têm qualidade de vida. Deu o horário de ir embora, eles levantam e vão embora. E amanhã eu volto e vejo o que tem que fazer. Um beijo. Vou tirar férias? Vou tirar férias. Ninguém vai morrer porque eu vou sair de férias. Eles têm os dias, né, que eles podem pegar. No mês ali você tem direito a alguns dias que você pode pegar. E assim, eu precisei, logo que eu comecei a trabalhar, eu precisei ir ao médico. Eu tive um probleminha que eu precisava olhar com o médico, e aí eu precisei fazer algumas consultas, e eu fiquei muito preocupada. Eu falava assim pro Rafa, eu vou perder o meu emprego, porque eu tô indo no médico. Trauma do Brasil, né? Porque você não pode ir no médico. Você tá em experiência. E aí eu chamei meu chefe e falei, olha, eu tô indo no médico por essa situação, precisava fazer um ultrassom, porque me deu um carocinho no pescoço, que eu já tive no Brasil, era uma coisa simples, não era nada assim, precisava fazer uma drenagem da água. Só que precisava ir no médico, então você passa primeiro na médica de base, depois você vai no médico e tal. Isso tudo só aconteceu depois que eu comecei a trabalhar. E aí eu chamei ele, expliquei, ele falou assim, Ana, não tô te entendendo. Não entendo sua preocupação. A saúde em primeiro lugar, isso vai passar. Falei, nossa, porque eu tô com medo, né? Tipo, ele falou assim, medo de quê, Ana? Não, fica tranquila, vai cuidar das suas coisas. Depois tudo certo. Então, são coisas que a gente não tá habituado. A gente era pressionado a entregar tudo que a gente tinha, mais um pouco, inclusive a saúde. Então, é estranho, né? É uma cultura diferente. Eles realmente prezam pela qualidade, eles prezam pelas férias, pelo tempo. Eles têm uma coisa que a gente ainda não consegue fazer no Brasil, que é esse balanço, né? Sim, eu acho que tem muitas vantagens, né, de trabalhar na Itália, viver na Itália, mas eu acho, na minha opinião, que essa é a mais importante, Sim, né? É a work-life balance, né? Então, é você conseguir não ter aquele estresse, né? Não ter aquele estresse de que eu tenho que ser mais, tenho que ser melhor, tenho que ser mais rápido, tenho que ser o quê, tenho que impressionar todo mundo. Né? Que no Brasil a gente tem que impressionar todo mundo, a gente tem que conquistar o cliente, a gente tem que impressionar o chefe. O chefe pediu isso, a gente tem que entregar A, B, C, D, F, G, né? Porque a gente tem que adivinhar o que que o outro tá querendo, o outro tá querendo mais. Enfim, anyway, então esses aspectos eles acabam pesando no Brasil negativamente. Então, quando a gente chega aqui, a gente se assusta sim. Eu me lembro de um dos meus clientes, o aluno, ele falou assim, que ele ficou assustado porque ele pediu, eu não sabia como pedir, uma folga, porque ele precisava pegar um amigo, né, em Malpensa. E eu não sabia como fazer isso. E ele pediu, ele também, tipo, o chefe dele ficou ali, mas qual o problema? Vai, paga essa hora depois. Gente, e não era doença, não era filho, não era. Era pegar um amigo no aeroporto. Então, realmente a gente está falando de um mundo diferente, muito. né? Vamos lá. Vamos imaginar todo mundo que está aqui ao vivo, mas também todo mundo que vai assistir depois. O que que você, passando por tudo isso, planejando, vivendo, né? O que que você aconselharia para quem está planejando, para quem está procurando emprego? Eu acho que a primeira coisa é não usar a Marcela de plano B.
E não é propaganda. A Marcela não está me pagando pra gente, mas é verdade. Gente, não me coloquem na caixinha no plano B, não. Porque eu acho que isso facilita muito, né? Não existe nada subentendido na Itália. As coisas são bem escritas, eu percebo isso. Então, assim, não adianta você achar que, eu acho que é isso. Não, se não tiver escrito ali, provavelmente não será. Então, eu acho que você ajudou muito e eu hoje não teria colocado como um plano B. Então, a minha primeira dica é: não coloquem isso como um plano B, invista na sua carreira, não veja isso como um custo, mas veja isso como um investimento de vida, porque ninguém veio para cá para ter uma vida pior. Todo mundo veio em busca de ter uma vida melhor. Então, eu acho que não colocar isso como um custo, como uma segunda opção é algo importante. Confia no processo, né? Eu acho que confiar no processo é algo difícil. Você vai ter muitos momentos de altos e baixos, mas confia no processo, porque se você seguir tudo certo, se você conseguir se manter controlado, o resultado chega. O resultado chega. E ele chega da melhor forma possível. Talvez não é o que você queria, mas é o que você precisava. Que eu acho que isso é a diferença entre muitas vezes o que a gente quer e o que a gente precisa. Aqui é um mundo Exato. novo e é tudo muito novo, é tudo muito diferente. Eu todos os dias, apesar da experiência, ainda me sinto como a Ana de 14, 15 anos atrás que estava começando, sabe? Que é tudo novo. Eu me sinto ali com dificuldades, às vezes, perguntando palavras. Muitas vezes eu me perco nas palavras italianas e eu pergunto em inglês para eles me explicarem. Mas confia que você é capaz. E as pessoas não te verão mal porque você não fala um italiano fluente. Se comunique. Se comunique por gestos, se comunique tentando perguntar como dizer, mas as pessoas não vão te julgar, que é um problema que a gente tinha, né, no Brasil. Se você não fala fluentemente, você não fala. E aqui as pessoas não estão preocupadas em saber se você fala fluentemente, elas querem te entender, elas querem se comunicar. Então, confia nos seus conhecimentos, assim. Acho que tudo isso faz o seu dia mais fácil, faz as coisas acontecerem com mais velocidade. Acho que se eu Exato. pudesse dar E dicas, daí, seriam essas. ótimo. E daí eu aproveito e digo uma coisa, porque eu também eu sei que aqui tem muitos alunos, muitos clientes que assistem a live, estão acompanhando. Sigam o passo a passo. Não inventem moda. É aquilo que eu sempre falo, né? Então, isso acontece raramente, né? Porque, obviamente, se alguém faz um investimento, segue, né? Mas assim, não inventem moda. Então, se tem uma estrutura, começa, vai, segue. Então, não tenta alterar o currículo que já está feito, não tenta modificar ou fazer. Então, já vão fazer 10 anos que eu preparo profissionais para o mercado. Então, por isso que eu achei muito bonitinho que a Ana falava, Marcela, né? Queria eu ter a confiança em mim que você tem no teu trabalho, né? Ela diz isso várias vezes. Eu falei, vai, segue, continua. O resultado ele vai vir, porque quando vocês estão do outro lado, que vão ter que fazer toda a subida na montanha, vocês têm uma percepção diferente, né? Parece que é tudo muito. Que fofinha! Parece que é tudo muito longo, muito impossível, mas eu vejo todo mundo fazendo esse percurso todos os dias. Então, né, eu sei o percurso que é necessário para chegar até lá, né? Minha Então, assistente chegou por tô aqui. vendo. Inclusive, eu digo para você parabéns, né? Porque você foi lá, fez, continuou, seguiu, né? Com todas as dúvidas que, obviamente, a gente tem dúvida, né? Porque não é nada automático. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você queira dizer, que você queira falar, que você diz assim, eu quero avisar para todo mundo isso, eu quero dizer para todo mundo isso, né? Porque às vezes a gente, sei lá, fica pensando, eu acho que isso é importante, quero dizer. Eu acho que nem é avisar, mas é realmente, gente, confie em vocês. Eu acho que a gente, estando preparado, tem muito mercado.
tem muitas possibilidades, né? Eu falo que eu vejo que tem muitas oportunidades, eu vejo um mundo realmente melhor, sabe? No sentido de qualidade de vida, mas principalmente de perceber que a gente é capaz e a gente precisa desinferiorizar. Se puder deixar assim, olha, vou finalizar com uma coisa, não se inferiorize. Você não é menos porque você não é europeu, você não é menos porque você não fala o idioma deles. As pessoas te olharão pela forma como você se porta. Então, acredite que você. Já viu a fotinha do leãozinho, do gatinho que olha no espelho é um leãozinho? Sintam-se assim, porque eu acho que isso ajuda muito a como as pessoas te veem e quanto elas te respeitam. Sim. Então, se eu puder uma dica é essa, não se inferiorize. Porque não tem porquê. Isso mesmo. E esse também é um trabalho paralelo que eu estou fazendo, inclusive, todos os dias, inclusive por aqui. Então, próxima semana eu vou ter uma outra live do Descobrindo a Profissão. E a gente vai falar sobre área jurídica. É possível eu trabalhar como advogado na Itália sem fazer o reconhecimento? Né? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre áreas na área da advocacia que você não precisa trabalhar. E que eu vou te fazer a última pergunta, que o pessoal sempre me faz esse tipo de pergunta. Você precisou fazer algum tipo de reconhecimento? Não. A minha área de atuação, ela não tem reconhecimento, ela é muito mais por experiência, né? Então, algumas certificações te ajudam, mas a área da tecnologia, ela não tem reconhecimento, a não ser engenheiro de software, porque aí você não está indo para a área da tecnologia em si, mas para a engenharia, no conceito italiano, qualquer outra área de tecnologia, ela não precisa de reconhecimento. Isso é Perfeito. algo Então, importante. você fez o seu currículo e foi, correto? Fiz meu currículo e fui. Só para deixar todo mundo aqui tranquilo. Ana, muito De obrigada. Muito obrigada nada, por eu estar tô aqui, por aqui. disponibilizar, por contar, né, a tua experiência, o que que aconteceu, o teu passo a passo. Eu estou muito feliz com vocês dois, né? Porque a gente foi o combo completo, né? Então, estou muito Foi. feliz, sucesso. E aquilo que eu sempre falo para vocês, é só o começo. O começo já foi bom. Mas assim, quando o italiano percebe, né? Eu sempre digo, por isso que eu sempre digo para vocês, vocês que são o bilhete premiado, a gente muitas vezes não se sente assim. Então, é só o começo. E vai me atualizando, por favor. E Vai eu contando gostaria tudo. de agradecer muito, porque eu sempre vou falar e eu indico para muitas pessoas, porque não é algo que eu faça porque você pediu, é porque eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente precisa ser melhor instruído, a gente precisa estar pronto para esse mercado. É como estar pronto para viver aqui, né? E a gente falou muito sobre isso, né? Como que o trabalho, ele é a cerejinha do bolo da vida na Itália. Sem dúvida. Ele Sem é a dúvida. cerejinha do bolo da vida da Sim. Itália, com certeza eu posso dizer. Você estar aqui e não fazer parte do mundo profissional parece que te falta alguma coisa. Então, é muito importante. E eu quero te agradecer muito. Você já é parte da nossa família, sabe que tem um lugar aqui. A gente até tava falando que a gente foi à Garda, falei que eu preciso ir a como visitar a Marcela. Falei isso no Precisa. final de semana. E eu queria muito agradecer, porque eu acho que sem você, a gente talvez poderia ter conseguido, mas demoraria muito. Demoraria muito, a gente gastaria muita energia e a gente não saberia se aquilo era certo ou não, porque mais a gente poderia conseguir não ter a certeza que era o caminho certo, mas eu acho que você foi incrível, foi precisa, foi um abraço carinhoso naquele momento que é difícil, gente. Então, assim, é difícil, tá? Não é pra você, não é pro outro só, é pra todo mundo. E eu acho que você foi impecável, assim, se eu posso dizer, impecável. Então, queria realmente deixar meu agradecimento e dizer que você tem um pedacinho na minha vida da Itália, na vida da minha família e em tudo que a gente tem feito aqui. Então, queria muito agradecer. Deixo aqui meus contatos também, gente, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, tô Eu por vou aqui. salvar e vou deixar teu arroba. Eu te agradeço pelas palavras e para mim esse
é o melhor presente. Vocês não sabem o quanto que eu fico feliz, que eu fico emocionada, porque trabalhar na Itália muda vidas. Você falou uma coisa muito interessante, Marcela, eu até conseguiria. Tem muitas pessoas que até conseguem, mas sabe, tem só um detalhe importante. Às vezes não é no cargo que poderia. Então, se eu não faço uma boa comunicação, o outro não vai perceber o meu valor e vai oferecer menos. Sim, exato, Esse é o exato. principal risco, né? E isso é muito real mesmo. Eu concordo muito. Beijo, né? Beijo. Pra essa menininha Fala também, tchau. muito fofinha. Vou conhecer você, você vai vir como? É, Vamos fala ver. pra ela. Eu gosto. Manda beijo. Vai vir como? Aqui tem lago, tá um dia. Beijo. Mas que fofinha. Obrigada, Marcela. Até logo. Tchau, boa Beijão. noite. Até. Boa noite pra todo mundo. Vou Tchau, salvar a live. tchau.